Shri Guru Pyo Namaha Harihi Om Sadashiva Samarambham Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Shri Jagan Mataram Devim Sthitadhi Padmakasanam Hridaya Sagaratitam Gomatim Pranatosmyaham Om Yogena Chittasya Padena Vacham Yogena Chittasya Padena Vacham Malam Sharirasya Cha Vaidyakena Malam Sharirasya Cha Vaidyakena Yopakarotam Pravaram Muninam Yopakarotam Pravaram Muninam Patanjalim Pranjaliranatosmi Patanjalim Pranjaliranatosmi Abahu Purushakaram Abahu Purushakaram Shankachakra Siddharinam Shankachakra Siddharinam Sahasra Shirasam Shvetam Sahasra Shirasam Shvetam Pranamami Patanjalim Pranamami Patanjalim Om. Então, a gente está entrando na segunda aula de Yoga Sutras. Estou muito feliz que a gente está conseguindo, mesmo sendo a segunda, eu estar aqui, vocês estarem aí, é uma conquista, né? Não é um assunto fácil, e é um estudo que só ocorre quando as pessoas estão preparadas para estudar, o professor está preparado para ensinar, e existe uma possibilidade cósmica, né, para que isso esteja ocorrendo. Bom, quando a gente viu na aula passada os Yoga Sutras, a gente estudou 3 sutras, que é a primeira sessão, que mostra para a gente o porquê dos Yoga Sutras, o momento, né? O momento, então, é uma pessoa que decide começar a sua jornada espiritual e que já fez um tanto de coisas antes para que a espiritualidade faça sentido. Não é mais uma mera curiosidade. 2. Isso é Hatha Yoga Anushasana. 2. Yogas Chitta Vritti Nirodha. O yoga tem como meio o controle dos pensamentos ou o acolhimento da sua mente, né? A gente entendeu isso. E depois o terceiro, Tada Swarupe Avasthanam, que é, uma vez que eu passei por esse processo chamado de yoga, o que eu encontro? Eu vou então me ver num lugar onde eu estou em paz comigo mesmo, na minha própria natureza, que é a felicidade e a paz. Tada, então, Swarupe Avasthanam. Então isso foi a primeira sessão. Hoje a gente vai entrar na segunda sessão. Já que ele falou que a gente tem que controlar esses pensamentos, que tipos de pensamento a gente está falando? O que são os pensamentos da mente? Esse é um assunto muito importante que a gente vai ver nos próximos sutras. Então hoje a gente vai fazer do Sutra 4 até o 14. Então se prepare. Vamos lá. Vritti Sarupyam Itaratra. Quando a gente canta desse jeito é que as pessoas repetirem. Se eu falar assim, Vritti Sarupyam Itaratra, ninguém repete, mas Itaratra, então Itaratra. Vritti Sarupyam Itaratra. Bom, se eu não estou comigo mesmo, onde eu estou? Essa é a pergunta. E Yoga Sutras responde. Itaratra, se você não está com você mesmo, sem dúvida nenhuma, você está em Vritti Sarupyam. Vritti Sarupyam significa, existe um pensamento dentro da sua mente que fica se repetindo como se fosse um disco quebrado. E ele fica indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando. Vou dar um exemplo. Aquela pessoa me irritou. Aí você refaz a situação que ela te irritou. Aí daqui a pouco você refaz de novo a situação que ela te irritou. Aí você refaz a situação que te irritou.
né? Ou se não, por exemplo, eu quero o novo iPhone 8. O novo iPhone 8 tem uma câmera ótima. O novo iPhone 8 tem uma câmera ótima, não é isso? É 8, né? Não tem o X também? Existe isso no iPhone X, né? Sei lá, tem uma câmera nova. A mente fica quase que repetindo isso. E a pessoa, então, ela não se vê em paz. Mas não é que ela não está em paz, é que ela está presa num pensamento que se repete. Às vezes também não é uma coisa atual, pode ser uma coisa do super passado, como, por exemplo, um medo. Ela está sentindo medo, aí ela começa a refletir sobre o medo que ela está sentindo, uma coisa que ela já vem sentindo há muito tempo e ela não queria que tivesse dentro dela. Aí o medo surgiu de novo, agora o medo surgiu por causa dessa pessoa ou daquela outra, e não sei o quê. E aí aquilo fica repetindo dentro de si. Então, quando a gente fala controle da mente, vamos dizer assim, lidar com os pensamentos, né? Lidar com os pensamentos, a gente está falando lidar com esse fluxo de repetição que ocorre dentro da gente. Então, ou você está com você mesmo, itaratra, vritti sarupyam, ou você está preso, identificado a um pensamento e você se torna aquele pensamento e é insuportável ser esse pensamento. Capite? Esse sutra é fácil. Próximo. 1.5. Vrittayaha Panchatayaha Klishta Klishtaha. Bom? E aí ele diz Vrittayaha Panchatayaha. Ou seja, os pensamentos Vrittayaha, eles são Panchatayaha. Eles têm 5 tipos de pensamentos que ocorrem dentro da mente. E esse é um sutra muito importante do início dos Yoga Sutras. Não porque tem 5 tipos de pensamento, né? Ou que nem eu estava contando hoje, 5 tipos de pensamento. 5 tipos de pensamento, professor, você só está mostrando 2, não, é 5 em romano. Isso a gente aprende na época da cerveja. Não me vê 5 cervejas. 5 cervejas? Está em romano. Não, esse não é o grande ensinamento, dizer que tem 5 tipos de pensamento. Tem quais 5 tipos de pensamento? Mas esse sutra adiciona uma outra coisa depois. Vritti Panchatayaha Klishta Aklishta. Os pensamentos, eles podem ser klishta ou aklishta. Eles podem gerar sofrimento ou não. Porque as pessoas também acham que o problema é o pensamento. Aí muita gente vem com essa história de tipo assim, eu estou estudando, eu estou fazendo meditação para parar minha mente. É que nem uma pessoa que tem dor de cabeça falando que quer cortar a cabeça fora. Você sabe? Tipo, estou com muita dor de cabeça, então eu corto a cabeça fora e resolvo o meu problema. Minha mente não para, eu estou pensando em um monte de coisa, então eu não quero mais pensar em nada, aí eu vou estar bem. Não, o problema não é... Com a mente, você pode estar bem. E com a mesma mente, você pode estar mal. Ou seja, a culpa não é da mente. Então eu preciso entender que os pensamentos podem gerar klishta ou não. E por isso é tão importante a análise dessa sessão, porque eu vou entender os tipos de pensamentos que tem, e eu preciso saber quando que eles me geram sofrimento e quando que eles não me geram. Porque se eu pegar esse pulo do gato, eu consigo sair do enigma, eu consigo sair da prisão dos pensamentos. Capite? Então, isso aqui é uma coisa extremamente importante. A diferença que existe entre uma pessoa de conhecimento e uma pessoa que ainda não obteve esse conhecimento não está nos pensamentos que surgem dentro da mente. Inclusive, essa é uma das coisas que faz com que se torne extremamente difícil de se relacionar com um mestre tipo Swami Dayananda. Porque você chega lá, ele é uma pessoa normal. Ele xinga, ele brinca, ele ri, ele faz piada, ele volta, aí ele fala sério e tudo mais. E você não consegue falar, bom, mas eu esperava uma outra coisa. Por quê? Porque a visão que eu gostaria de ter de mim mesmo não é sendo aquilo ali, é sendo alguma coisa diferente. Mas o diferente não está no tipo de pensamento que a pessoa tem. Está na forma como a pessoa lida com seus pensamentos, na forma como ela acolhe esses pensamentos internamente. Então a gente só descobre realmente quando uma pessoa tem conhecimento, vamos dizer uma pessoa de fora, quando a gente vê essa pessoa dentro de uma crise e não quando as coisas estão bem. Porque na hora da crise você fala assim, caramba, se fosse meu pai no lugar do Swami Dayananda, ele já tinha enganado esse cara, ele já tinha feito com aquele outro, ele já tinha, não sei o quê. Aí você mesmo se coloca na situação e você fala, realmente algum conhecimento ele tem. Mas a gente não sabe o que é. Quando que você descobre que você tem o conhecimento?
As pessoas acham também que elas vão estudando e um belo dia cai um raio, né? E assim, eureka, entendi. Não. No fundo, não é assim. Porque a paz que a gente está buscando, ela não é distante. Existem momentos onde a gente vai estar estudando e de repente dá uns cliques e você fala, putz, cara, que coisa legal, sabe? Uma outra visão sobre mim, me liberei de um problema e tudo mais, etc. Mas imagina que você, que nem agora, você está em paz, está só escutando aula. Essa situação não tem como ser melhorada. Ou seja, o que vai acontecer durante uma aula ou um aprendizado não é que você vai ter uma experiência de paz. Não, se Deus quiser, o estudo já deixa você em paz. Você já está em paz. Se você conseguiu relaxar, você está em paz. A diferença vai ser quando vir a tempestade. Aí você vai saber, sabe, o tanto que a mente está balançando sem quebrar, né? Que o bambu está balançando sem quebrar. Né? Essa coisa de transformar aquela árvore rígida que não resiste ao vento ao bambu, calma gente, é a campainha da pousada. Essa coisa de transformar a árvore rígida, que não aguenta o vento, no bambu, que é flexível, é o efeito dinâmico desse conhecimento. E isso ninguém tem como medir sem o vento. Isso é muito importante de entender. Então, você também só vai saber que esse conhecimento realmente é seu. Claro, no início a gente, né, tem alguns surtos de visão, mas depois, mais para frente, quando você passar pelas suas situações e você disser assim, caramba, se não fosse por esse conhecimento, eu estaria em outro lugar completamente diferente. Mas olha como eu estou bem. Então, existe um conceito que eu queria que passar para vocês. O conceito não fui eu que inventei essa exposição, foi o Swami Paramarthananda, mas eu acho muito bom, entende? Então ele diz assim, você quer analisar quanto conhecimento você tem que analisar 3 fatores que ocorrem dentro da mente. Um é a frequência das crises. Porque toda crise da mente já está pré-determinada. As crises não vêm por causa do mundo exterior. O dia que é para ficar com raiva, você fica com raiva. O dia que é para ficar de boa, você está de boa. Mesmo o mundo sendo, entre aspas, escroto com você. Porque essa coisa, o mundo é sempre escroto, o mundo é sempre legal. Nós, internamente, temos disposições diferentes todos os dias. Tanto que quando chega perto do almoço, está todo mundo com fome, as pessoas começam a ficar irritadas uma com as outras. Não é, essa irritação vem da fome, não vem de mais nada do lado de fora. Mas, então a primeira coisa é a frequência que as crises surgem. Antigamente eu tinha crise todo dia. Agora eu tenho crise toda semana. Improvement, né? Realmente, melhorou. Todo dia, agora está toda semana. E se você é um ser humano e você não consegue perceber quando você entra em crise, ou tem alguma coisa errada, ou tem alguma coisa muito errada. Não existe nenhuma possibilidade de existir um ser humano que não tenha esses picos emocionais. Então, se você está tentando acabar com isso, você está fazendo a estratégia errada. Não é acabar com os picos de crise que vai fazer com que a sua mente fique bem. As crises fazem parte de uma onda emocional. É um ciclo emocional que ocorre desde que você é criança, que você está refazendo esse ciclo, de novo e de novo. Toda a questão é, né, que uma coisa você está em crise todo dia, outra coisa é você enfrentar essa crise uma vez por semana, outra coisa é você enfrentar essa crise uma vez por mês. Mais do que uma vez por mês, não é possível. A mente já se alongou muito, entende? Segundo fator importante para a mente. Quando eu tenho a crise, qual a intensidade dessa crise? Então, a frequência, segundo elemento, a intensidade. Ou seja, quando está clista, quando eu estou na sofrência, entende? Qual é o nível dessa sofrência? Eu não consigo nem conversar com ninguém, saio gritando com todo mundo, não sei o quê. Eu fico sozinho, não quero falar, sabe, todo... Ou senão, não. Eu estou nervoso, entende? Mas eu consigo me segurar, saio de perto, volto. É uma intensidade diferente. Como que é a forma, quanto irritado você fica com as pessoas, quanto que você sabe, tudo isso, a gente está medindo a intensidade da crise. Então, segundo elemento muito importante, a intensidade da crise. Quanto mais processado as suas emoções estiverem processadas, menos intensidade a crise vai ter. Por quê? Porque antes da crise, porque a crise é o quê? Imagina a panela de pressão.
vai aumentando a temperatura, vai aumentando a temperatura, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Tem uma hora que ela faz... Essa é a crise. Se você regulou a... Lembra aquela panela antiga? Eu acho que nem deve existir mais. Aquela panela antiga que faz assim... Se você está fazendo... Quando chegar, você não vai explodir, porque a pressão está sendo processada ao longo da sua vida. Você não está aguentando até o momento que você não vai mais, entende? Então, eu adquiri um mecanismo de liberação das minhas emoções. Então, isso é uma segunda coisa importante. A intensidade da crise, se eu estou conseguindo lidar com o desenvolvimento das minhas emoções dentro de mim. E o terceiro ponto, muito interessante, que a gente não espera, que é a sua resiliência. É quanto tempo leva para você sair da crise. Quanto tempo leva para voltar a ficar de bom humor? Quanto tempo leva para encontrar a paz de novo dentro de você? Né? E isso não é uma questão de processamento emocional, não é. É uma questão meio que tipo assim, imagina assim, a sua criança ficou triste. Aí você fica lá falando com a criança e falando, e ela continua chorando, ela continua brigando, seu filho não para, ele está lá reclamando porque a bolinha não... que a bolinha foi pela janela e não tem mais bolinha e não sei o quê. Quanto tempo leva para você conseguir tirar o seu filho dessa situação internamente? Aí é uma questão de uma habilidade, não é mais uma questão de processamento, isso é intensidade, entende? É uma questão de uma habilidade de pai, de entender como o filho funciona, substituir uma coisa pela outra, fazer um plano de como trocar, é uma resolução interna que a pessoa descobre. E muitas vezes é assim, quer ver? Vou dar um exemplo. Às vezes eu recebo e-mail desaforado de aluno. Desaforado, tipo, sabe, a pessoa falando um monte de besteira. Ah, porque você não sei onde, tal. Aí, no início, era um susto para mim, porque tipo, cara, como é que a pessoa fala isso? A gente está fazendo um trabalho que eu acho tão legal. Por que outra pessoa fala desse jeito? Por que eu não sei o quê? Sabe? Aí a mente fica presa nisso e fica nisso, porque a gente não sabe o que fazer. A partir do momento que você fala assim, se o desaforo é desse tipo aqui, eu excluo ela e acabou. Então, a coisa aqui está, exclui do grupo e acabou. Não tenho paciência para a pessoa que entra no grupo para fazer propaganda de cartão de crédito. Eu não tenho que explicar para ela que não é o lugar para ela fazer. Eu não vou perder meu tempo. Eu fiz uma resolução. Filho, não se preocupa. Se alguém fizer isso, a gente exclui do grupo e acabou. Agora, quando surge a notícia, eu não fico nervoso, porque eu já sei o que eu vou fazer. Você está entendendo? Eu já sei o que eu tenho que fazer quando aquilo acontece. Então, eu posso sentir tudo que eu tenho para sentir, mas eu sinto e na mesma hora desaparece, mesmo antes de ter feito, porque eu sei o que eu vou fazer. Entende? Então, essa resolução dá essa resiliência. Então, o lidar com esse jogo é fazer essa balança de clista a clista. Vamos ver o próximo sutra, que ele vai dizer os tipos de pensamentos que a gente tem para balancear. Sutra 1.6. Certo? Certo. Pramana Viparyaya Vikalpa Nidra Smritayaha. Então, ele lista os tipos. Pramana, Viparyaya, Vikalpa, Nidra e Smriti. O Tayaha é porque é plural. Então, são 5 tipos de pensamentos e ideias que ficam rolando dentro da nossa mente, como a gente viu. Então, o Pramana, ele vai explicar um por um nos próximos sutras, mas só para a gente ter uma visão. O Pramana está associado às coisas que você descobre do mundo, o seu conhecimento, coisas que você vê. Viparyaya são os erros seus e dos outros que você vê. Vikalpa são as fantasias. Okay? Nidra são os momentos que a gente, tipo assim, se desliga, tipo sono profundo, meditação, tudo isso está incluso nesse Nidra. Música, escuta uma música gostosa, Nidra, outro tipo. E Smriti são as memórias. E aqui memórias
está fazendo uma ênfase nas nossas emoções, porque a gente vai ver, quando ele explicar, emoções são memórias, não da mente, do corpo e do seu corpo energético. Então agora, vamos ver cada um deles, o que ele significa, qual é que é o klishta, qual que é o aklishta, como que a gente resolve. Pratyaksha, Anumana, Agamaha, Pramanani. Legal ler assim, né? Então, Pramanani, os nossos meios de conhecimento, que a gente chama de pensamentos pramana, são os pensamentos, então, que vão mostrar algo para a nossa mente que ela não tem como saber sozinha. Por exemplo, o que tem em Marte? Pô, ninguém tem como filosofar isso. Você tem que botar o olho no telescópio e ver. Não tem nenhuma outra forma. Né? O que tem lá na minha casa em Petrópolis? Só se você entrar e ver. Você não tem como saber se ninguém te contar, se você não vê uma foto. Tem conhecimentos que não estão disponíveis para a gente. E a verdade é que nós, como seres humanos, a nossa experiência, ela começa na ignorância total. Tanto quando a gente nasce, mas também se você fechar os olhos, é escuro. Se você tampar os ouvidos, você não escuta nada. Então a base da experiência humana é a ignorância, e é difícil de entender isso. A nossa base é a ignorância. A gente só sabe o que está acontecendo nesse momento aqui, através do uso dos nossos meios de percepção. Daqui a 5 minutos ninguém mais sabe o que vai acontecer. Qualquer coisa pode acontecer, até como é que se diz? O louco da Coreia soltar o míssil. Qualquer coisa pode acontecer, ninguém tem como saber. Daqui para trás, também ninguém tem como saber. Você só tem as suas memórias, das coisas que você viu e que você lembrar. O resto, você não tem como saber. Nos limites dessa janela aqui, dessa sala onde você está, você não tem como saber o que tem depois. Nenhum palmo depois você tem como saber. O limite da sua visão, da sua audição, dos seus sentidos, é, na verdade, o que você chama de mundo. Esse pequeno limite. Dentro de um mar, de um oceano de ignorância, você está com uma lanterna apontado para esse momento presente. Então, o primeiro pramana, o primeiro meio de conhecimento que uma pessoa tem, são os seus sentidos. Ok? Esses sentidos, eles vão ter uma campainha. Tá tudo bem, tudo bem. Esses sentidos, eles vão chegar para você e vão mostrar sempre realidade. Sempre vão mostrar para você realidade. A questão é, o que você faz com ela? Sabe? Porque no momento que você vê uma determinada coisa, essa coisa ela não entra dentro de você 100% livre, a menos que você esteja assim muito relaxado. E aí você sabe, só foi andar na praia, e aí você viu uma coisa e aí aquilo entra. Não, na verdade ela chega para você e existe um filtro. Então, de repente, alguém pode dizer para você uma determinada informação qualquer, como, por exemplo, o seu gato não está bem. E isso pode mudar a sua vida. Naquele momento, o seu mundo vira de cabeça para baixo. Mas, da onde que vem isso? Isso não está vindo, vê só, obviamente do gato, nem muito menos dos seus órgãos de percepção. Tem porque, na hora que eu aprecio o mundo, eu me julgo no direito de escolher como o mundo vai ser. Existe dentro de mim algo a respeito, sabe, da estrutura da minha personalidade, onde eu não consigo assumir que eu não comando esse show que está acontecendo aqui. Então, o que acontece agora? Que nem criança pequena, imagina isso, não sei se vocês passaram por essa, criança pequena que vai no shopping center e joga fliperama sem ficha. Já fizeram isso? Sem ficha, você fica lá assim. É assim que as pessoas sofrem com o seu meio de conhecimento. Ninguém tem opção, está de olho aberto. Se mostrar o livro, você vê o livro, você não tem opção. Não queria que tal coisa fosse vista, eu não queria que o céu fosse azul. Ninguém pode dizer, porque o céu é o céu. Agora, se você chegar e for assim, uma pessoa na sua frente, entende? E você começa a desejar que ela seja diferente.
você começa a criar um outro mundo subjetivo dentro da sua mente que compete com o mundo relativo e real. E você briga com o mundo relativo, porque no seu mundo subjetivo, sabe, a imaginação, as coisas são todas diferentes. Então, o pramana, ele é um peso. Quando a mente não é capaz de ver o relativo como relativo e o subjetivo como subjetivo. Então, existe um outro texto, obviamente, que fala, eu não lembro se era uma poesia, de que mestre que era, mas a poesia era mais ou menos assim. O cara falava, acabou a comida. Aí o cara, acabou? Aí o cara, acabou. O outro responde, aliás, então tá bom. Tipo, e daí? E amanhã, então, sei lá, não vai ter feriado. Não vai ter feriado? Aí o outro, não vai ter. E daí? A mente, quando ela está livre, ela vê o que tem do lado de fora e ela é capaz de reformular a si mesma diante do que está do lado de fora. Isso acontece de uma maneira natural, se você não tem nenhuma, vamos dizer assim, agenda dentro das situações. Agora, se você tem uma agenda do que você quer que aconteça e você entra num determinado lugar, quando você descobre o que vai ser, putz, é sempre um sofrimento. E qual é a chance? Pensa nisso. Qual é a chance de você acertar o que vai acontecer? O plano? É zero. O planejamento de toda empresa dá errado. Por quê? Porque quem faz o plano não é Ishvara. É um ser humano ignorante na sua caixinha com a sua lanterna, no oceano da ignorância. Então ele tem uma ideia, aponta para lá e anda naquela direção. Quando ele chega lá, ele tem que mudar a direção. Isso é estar vivo. Isso é usar pramana. O segundo tipo de pramana se chama anumana. Anumana significa lógica e presunção. Existem lógicas de uma etapa, tipo, de trás do livro saíram duas anteninhas. Então, tem uma barata. Né? Uma etapa. Eu vejo a antena, então existe a barata. Se fosse uma lógica de duas etapas, vamos fazer uma lógica de duas etapas. Saímos na rua, no Rio de Janeiro. O sol está a pino, mas o chão está molhado. Todo o chão está molhado, não só na frente da nossa casa, todo o chão está molhado. Você diz, ou todo mundo cuspiu para cima, ou choveu. Porque não tem nenhuma outra opção. Não está chovendo agora, eu não estou vendo a chuva, entende? Mas não existe nenhuma outra forma de estar tudo molhado. É uma lógica de duas etapas. A medicina tem lógica de 4 etapas. A pressão arterial subiu, mas, como é que se diz? O açúcar está em tal lugar. A pessoa não sente dor de cabeça, não sei o quê. Portanto, a única coisa que pode ser é puft, isso. Ela está com fome, está com dor de cabeça demais, de fome, sei lá, qualquer coisa. Né? Então, existem etapas, lógica tem muitas etapas. E onde que é o segredo de lidar com esse instrumento chamado lógica? É que a lógica, ela sempre depende de uma experiência anterior. Você já tem que ter visto uma barata para poder dizer que tem uma barata quando vê as duas antenas. Você tem que ter feito inúmeras experiências para poder chegar e dizer que aquela experiência ali vai dar certo, não vai dar certo, ou vai ser esse resultado ou outro. E o ponto é o seguinte, é que você teve uma experiência que nunca vai ser igual a essa aqui. Nenhuma experiência é igual. Então é pela similaridade das experiências que você presume. Então você vê uma pessoa com um determinado perfil, aí você já teve uma experiência com uma outra pessoa que tem mais ou menos aquele mesmo jeitão, e você fala, putz, esse tipo de gente, sempre me dou mal com elas. Aí vem o outro e você fala, vou me dar mal com elas. Onde que está o erro da história? É que as pessoas não são iguais, nenhuma experiência é igual, nenhuma folhinha de grama no universo é igual. Em toda a Terra, você pegar uma folha de grama, não tem nenhuma igual. Ou seja, esse papo de experiência anterior é um reducionismo. Ele não é real. Nada é igual. Tudo dentro desse mundo é diferente. Ao mesmo tempo, existem coisas parecidas e na mesma linha. E não tem nada de
de ignorante em você pegar coisas que têm o mesmo perfil e assumir que elas vão ter o mesmo comportamento. Agora, você nunca pode assinar embaixo que elas vão ter o mesmo comportamento. E, inclusive, o papel de uma pessoa que faz uma hipótese é esperar que essa hipótese seja quebrada e não assumir essa hipótese como real. Então, quando eu uso a minha lógica para estabelecer verdades, eu tenho que estar pronto para que essas verdades sejam quebradas. E vem uma outra história que é muito interessante, que isso entra muito, inclusive, quando a gente aconselha pessoas, quer falar da vida das pessoas, o que fazer, o que não fazer. Isso é uma coisa que ninguém pensa, que é assim, o que você precisou para crescer, com certeza, não é o que aquela outra pessoa precisa. E por que com certeza? Lógica de 2 etapas. Porque se você está conectado com ela, em geral vocês não têm o mesmo problema. Você tem problemas complementares. Então vamos dar um exemplo. As pessoas que gostam de encher o saco dos outros, elas se conectam com pessoas que são passivas. Elas não se conectam com uma outra pessoa que gosta de encher o saco. Não. Elas se conectam com pessoas que têm personalidade opostas. Por isso que no mapa você tem a casa 1 e a casa 7. A casa 1, no mapa astrológico, é para onde você vai, o seu corpo físico, a sua vida, casa 1. A casa 7 que está atrás de você é o que você está deixando para trás. Adivinha quem tem o mapa da sua casa 7? Os seus parceiros de vida. As pessoas que fazem parceria com você, elas geralmente, entre aspas, são representadas pela sua casa 7 e os planetas da casa 7. Então você pode ter certeza que as pessoas que estão conversando com você, elas não vão ter o mesmo processo que você passou. Agora, olha que coisa interessante. Você chegou, teve uma experiência e falou, eu resolvi isso aqui, sabe como? Acordando cedo e ralando na ostra. E agora, olha quanto que eu construí e não sei o quê. Acorda, filho. Acorda, mulher. Vai. Sua vida não vai para frente porque você não faz. Isso se chama o quê? Presunção errada. Porque você está assumindo que a sua experiência vai ser igual a dela. Mas nesse caso, vê só, não é nenhuma questão de ser ligeiramente diferente. Não, é diagonalmente oposto. Mas você não consegue ver a mudança. Eu não consigo entender que a outra pessoa tem uma dificuldade diferente da minha. Para muitos casais, levam anos até uma pessoa conseguir perceber a outra. Perceber que ela é uma pessoa diferente de mim. Eu sinto de um jeito, mas ela sente de outro jeito completamente diferente. Para mim, eu vou dar um exemplo meu, né? Eu tinha um amigo que gostava de correr. Nós dois corríamos juntos. E eu corro, né? Quando eu corro falando. Vamos ir aí, tal, não sei o quê, vamos embora, tal. O meu cachorro funciona muito bem. Bora, Rasta, bora. Ele vai, bora. E os dois vamos correndo e dá tudo certo. Eu aprendi a correr assim. Eu corria, eu tinha os amigos do exército e eles, vambora. E eu, vambora. Eu, sabe, mantinha ativo, sabe. Aí eu corri com esse meu amigo 2 vezes. A primeira vez eu falei, vambora, cara, bora. Aumenta o passo, tal, segura, pá. Daqui a pouco, cara, ele não aguentou, cara, não aguento mais, cara, foi mal, não consigo, não dá mais. Aí, segunda vez a gente correu, ele nem conseguiu saber fazer os primeiros 100 metros, ele parou. Aí eu falei pra ele assim, cara, tipo, beleza, de boa, eu vou correr então, você faz o percurso, porque era tão ridículo, a gente não tinha nem se cansado, né? É tão ridículo, você faz o seu percurso, eu vou correr, sacou? Fui correndo. Daqui a pouco eu percebi, ele estava correndo atrás de mim. Olha que interessante. Mais atrás, não estava junto, mas na mesma velocidade, a uns 10 metros atrás de mim. Quando eu cheguei no final da lagoa, a gente corria em volta da lagoa, quando eu cheguei no final da lagoa, ele chegou também. Aí eu fiquei sem saber o que falar, né? Fiquei assim e tal, falei, e aí? Aí ele, eu acho que eu estou pegando jeito, mas assim para mim funciona muito bem. Como assim? Não, porque quando eu estou correndo com você, olha, a pessoa é lúcida também, porque não é todo mundo consegue dizer isso. Quando eu estou correndo com você, eu me sinto um peso. Olha que interessante. E quanto mais eu falo, corre, mais ele ficava pesado. Porque era como se ele estivesse dizendo, pô, você não corre o suficiente. Na cabeça dele é isso. Na minha cabeça, não. Na minha cabeça, eu estou, tipo assim, dando estímulo. Mas para essa cabeça é estímulo, para aquela cabeça é desânimo. Para aquela cabeça é desânimo. Tem pessoas que se você chega e faz uma piada,
né? Tipo, você chega para a pessoa e fala, esse é meu grande amigo, né? Quando a gente era pequeno, não sei o que e tal, Barari, ele vivia atrás de mim por causa das mulheres. Aí o cara vem depois falar com você, poxa, cara, não fala assim de mim na frente dos seus amigos. Mas por quê? Me botando para baixo, falando que eu estava correndo atrás das mulheres. Ele queria que eu falasse, esse é meu grande amigo, o Superman, um cara incrível, ele dá certo com tudo, toda a vida dá certo. Tipo, eu não sou assim. Na minha intimidade, quando eu gosto de alguém, eu brinco com ela. E é uma maneira de mostrar que eu tenho uma intimidade. Mas para uma outra pessoa, isso pode ser completamente oposto. Vê só, completamente oposto. Então, esse Anumana, ele tem que abrir a nossa mente para entender que dentro das nossas relações, o que a gente acha que vai dar certo ou o que não vai dar certo, a todo momento precisa ser revisto. Tem que ser investigado, tem que ser perguntado. Porque eu não tenho interesse de fazer meu amigo se sentir mal. É a minha maneira. Eu sabendo que ele não gosta disso, entende? Sabe o que eu faço quando acontece comigo? Eu faço ao contrário. Eu chego e falo assim, ó, esse aqui é o meu amigo fulano. Eu vou começar a falar mal dele porque eu gosto dele. Então eu vou falar mal de mim. Entende? Porque eu lembro toda vez que eu estava com ele, eu só me dava mal. Porque sabe o que dá no mesmo? Você falar mal dele para os seus amigos, mostrar que você tem intimidade com ele, ou você falar mal de si mesmo na frente dele, dá o mesmo efeito. Mas quando você fala mal de si mesmo, a outra pessoa fica rindo, ela não se sente jogada para baixo, ela até ri junto. Você encontra outras maneiras de fazer, mas você precisa entender, você precisa ouvir que a outra pessoa funciona completamente diferente de você. Então a gente tem Pratyaksha, o direto, Anumana, a presunção, a lógica, tem que correr. E Pratyaksha, Anumana, Agamaha. Agamaha significam os conhecimentos que não vêm nem da percepção e nem da lógica. Que tipo de conhecimento é esse? São os conhecimentos que são ensinados para a gente. Mas vê só, sem dúvida, se alguém chega para mim e me ensina uma coisa que eu não sei, como pilotar um helicóptero, esse conhecimento não veio nem da minha lógica, nem da minha percepção. Eu uso a lógica, eu uso a percepção, mas não vem dali. Agora, esse conhecimento, nesse caso, surgiu por uma pessoa que montou aquilo ali na base da lógica. Então alguém adquiriu aquele conhecimento com a lógica. Mas ele não é contado para mim através da lógica. Capite? Então, existem conhecimentos que a gente recebe cujo meio não é a lógica, é alguém falar. E isso ocorre por dois motivos. Primeiro, existem conhecimentos que não estão disponíveis para a lógica, para uma pessoa descobrir logicamente. E existem conhecimentos onde, quando eu aprendo com uma outra pessoa, é muito mais rápido. Então, se você quiser estudar física, o que você vai fazer? Matemática, física, entra para uma faculdade, estuda, faz um curso de física, faz um mestrado, faz um doutorado, e durante todo esse tempo você não está usando a sua lógica. Ou melhor, você está aprendendo com alguém contando para você o que ele descobriu logicamente, para você fazer a sua lógica bem rápido. Você não vai ficar fazendo os mesmos experimentos que Newton, essa parte já foi. Então todo mundo te conta, para você poder chegar na crista da onda. E lá na crista da onda, aí você vai poder usar a sua percepção, a sua experiência, a lógica, a presunção, tudo que você acumulou para dar mais um passo. Só que na vida inteira você só vai dar um pequeno passo. Se você estudar com alguém te falando, você consegue ir até lá e dar o primeiro passo aqui. Se você estudar sem a presença do professor, provavelmente você vai parar aqui no meio do caminho e vai usar muita lógica para entender o que é uma derivada, que é um conceito extremamente difícil, entende? Para uma pessoa descobrir sozinha. Então, ouvir alguém contando para a gente, o primeiro efeito é que é muito rápido. O ser humano foi feito para aprender dessa forma. Então, a mente aprende muito rápido, qualquer coisa. Fotografia, corrida, fazer musculação, sabe? Viajar, como é que faz um canal de YouTube, qualquer coisa que você quiser aprender com alguém falando é muito rápido. E a segunda parte existem conhecimentos que não estão disponíveis para a lógica. Que conhecimentos são esses?
de verdade, o ápice desse conhecimento são os conhecimentos espirituais. Por quê? Porque existem certas coisas, como, por exemplo, o conhecimento astrológico. O que é casa 1, o que é casa 7, o que representa o Sol, o que representa a Lua. Você não tem como fazer um experimento com todos os seres humanos da Terra para saber como é a vida deles, para saber se as pessoas que têm a Lua como é que se diz? Em Câncer, elas são pessoas extremamente sensíveis. Você não tem como fazer esse experimento. Você mesmo não tem como acompanhar a vida toda dessas pessoas. Não é possível. Se você mistura manga com leite, faz mal. O Ayurveda diz que faz mal. E mal sério. Mas você come e é gostoso. Você não convence ninguém que faz mal manga com leite. Você não convence. Por quê? Porque não tem experimento que você possa fazer. Você não tem como alimentar uma pessoa a vida inteira de manga com leite para falar que fez mal. Você não tem como fazer. Esse experimento não é possível. Vamos supor que a pessoa queira descobrir a cor dos próprios olhos. Ela pode olhar para onde ela quiser. Ela vai ver tudo no mundo, menos a cor dos próprios olhos. A menos que ela tenha uso de um espelho. Sem o espelho, não é possível saber a cor. Ver a cor, nem com o espelho. Sabia? Quando você olha no espelho, você não está vendo o seu olho. Você está vendo a reflexão do seu olho. Pela reflexão do seu olho, você pode saber a cor do seu olho. Mas ver para o seu olho não é possível. Então, se o olho quiser saber a cor sua própria cor, ela precisa de um instrumento exterior. Não vai ser por presunção nem por lógica que ela vai saber. O autoconhecimento, o conhecimento do que é o sujeito, é a única coisa que o sujeito não tem como descobrir sozinho. Porque ele vê todo o universo. A única coisa que ele não vê é a si mesmo. Por quê? Porque ele é o sujeito, como o olho. Então, o autoconhecimento depende de um meio de conhecimento externo. Por quê? Por dois motivos. Primeiro, porque não tem como ele saber. E o segundo, pela velocidade. Lembra? Se você aprender sobre as suas emoções com a ajuda de uma outra pessoa, é muito rápido. Qualquer um que faz terapia sabe disso. Olha como que eu evoluí rapidinho, eu entendi aquilo, eu vi aquilo. Você pega a carona na mente da outra pessoa. Então, a gente viu aqui o primeiro tipo de pensamento. Pramana, que tem Pratyaksha, Anumana e Anugama. Anugama, que são a percepção direta, a lógica e o meio de conhecimento externo. Quando que o meio de conhecimento externo se torna klishta? Se torna uma sofrência? Quando? Vestibular do Vedanta. Ele se torna uma sofrência. Quando que você vê as pessoas se rebelando contra o professor? Esquece Vedanta e autoconhecimento. Quando que você vê as pessoas se rebelando contra o professor? Geralmente é quando a figura do pai dentro da pessoa não é bem trabalhada. A figura da autoridade. Então a presença do professor é uma grande ameaça. E aí, quando uma pessoa fala alguma coisa para mim que eu não tenho condições de perceber sozinho, a outra pessoa se torna uma autoridade para minha mente. Afinal de contas, ela está me contando uma coisa que eu não tenho como saber. E agora, eu sou obrigado ao quê? A me entregar. Se eu quiser aprender, eu tenho que me entregar. Só que se dentro de mim essa entrega não é possível, porque, sei lá, eu tenho uma raiva da última vez que eu me entreguei e me dei mal. Vamos imaginar, né? Na espiritualidade a gente tem muito disso. Da última vez que eu confiei em alguém, a pessoa me enganou, fiquei 10 anos fazendo uma coisa errada, não sei o quê. Como é que eu vou me entregar agora para a próxima pessoa? Existe um obstáculo. E esse obstáculo pode ter muitos níveis, do ponto de vista da entrega. 2, a pessoa muitas vezes acha que quando você fala entrega, é para você parar de pensar. Eu não sou mais eu. Não, quando você vai estudar na faculdade, você tem que se entregar para o professor que está explicando, mas é uma entrega cognitiva. Você está ali ouvindo o que a pessoa está falando e prestando atenção. E aí vai acontecer um efeito muito interessante, que se chama o falso autodidata. Ele chega e diz assim: dá licença, professor, eu quero assistir suas aulas, mas eu sou autodidata, posso? Não.
Não pode. Eu já respondi vários não. Mas por quê? Não pode. Você não é autodidata? Então para que você está assistindo a minha aula? Então se você está assistindo a minha aula, pelo menos você tem que admitir que você está estudando comigo. Você pode até parar de estudar, se você não quiser. Mas você não pode assistir minha aula e falar, como é que autodidata? Me diz como que você é autodidata. Eu leio livros. Você escreveu os livros? Não. Alguém escreveu o livro. Então o que é o autodidata? Não do ponto de vista positivo, né, de uma pessoa que pega no YouTube e aprende uma coisa, mas nesse tipo de campo. O autodidata é aquela pessoa que está roubando o conhecimento. Ela pega, aprende e não assume que ela está aprendendo algo de alguém. Ela quer dizer que ela mesma descobriu. E para o autoconhecimento isso nunca vai dar certo. Porque esse cara que quer descobrir, que quer assumir tudo, ele é o problema. Ele é o controlador problemático que a gente está tentando eliminar dentro dessa história. Então não vai dar certo. Né? Então, às vezes, até por exemplo assim, a gente vai dar um curso, né, como esse dos Yoga Sutras. Aí, às vezes tem uma pequena mudança, como aconteceu no nosso. A gente achou que ia ficar 2 semanas, eu achei. Erro meu, era uma. Então tá bom, então a gente faz as mesmas aulas em 1 semana. Mas professor, você disse que eram 2 semanas. Falta de entrega. Porque se você realmente confia no que eu estou fazendo e que eu não estou tentando, entre aspas, enganar ninguém, nem você e tal, e você fizer as contas e falar, pô, realmente eu estou tendo o mesmo número de aulas, etc e tal, que diferença faz se o professor grava em 1 semana ou em 2 e responde as minhas dúvidas e eu entendo? Que diferença faz? Faz uma diferença. Para quê? Para o controlador. Porque você falou que ia ser tal coisa e agora não vai ser. Tá, mas e daí? Não vai ser. Eu mudei de ideia. Qual o problema? Eu mudei de ideia. O Swami Dayananda tinha essa coisa do mudei de ideia, que é muito legal. Ele falava assim, ele falou, Swami, a gente está reservando um restaurante assim para os alunos comerem, etc. e tal. A gente tem que estar lá às 6 horas no dia tal, depois que a gente voltar da viagem. Aí ele, tá bom. E a pessoa estava toda empolgada porque ela adorava o restaurante. Aí conheceu o dono do restaurante, aí ia levar 200 pessoas para o restaurante. Estava tudo numa boa, ele estava animado, feliz. Foi chegando perto da data. O Swami Dayananda falou, vamos ter que ficar até mais tarde. Aí o cara levantou Swamiji, a gente combinou o restaurante às 6 horas, Swamiji, a gente não pode ficar até mais tarde. O Swamiji olhou e falou assim, como assim? A gente está indo estudar, nosso propósito é estudar. A gente vai ter uma aula a mais. Não dá para chegar às 6 horas, a gente só tem como chegar às 8 horas. E o que eu falo para o dono do restaurante? Você fala assim, o Swami mudou de ideia. O Swami mudou de ideia, ele ia vir para cá e não vai mais. E a gente não está prejudicando em nada, falta 1 semana para o restaurante vir. Ninguém está perdendo nada. Mas esse conceito de que a gente muda de ideia, de que a gente pensa, essa flexibilidade toda, misturada com essas nossas frustrações, etc. e tal, elas prendem a gente. E de repente a gente se vê numa relação professor-aluno tenso. Como se a outra pessoa fosse querer pegar alguma coisa da gente ou dar, sabe? É uma relação muito difícil. Então quando você percebe que você está numa relação assim, você tem que parar e dar um passo para trás. Porque todos os professores do mundo, eles permitem diferentes níveis de conexão. Existe uma conexão onde você pode simplesmente só ler um livro e nada mais. Existe uma outra onde você pode assistir um vídeo e perguntar dúvidas. Existe uma outra onde você pode vir estudar junto e estar lá 100% do tempo. Até onde vai a sua possibilidade de conexão, que o seu coração permite, você vai. Onde você não pode ir, você para. Isso é muito importante. O problema não é o ensino, o problema não é o estudo. Você não tem como chegar, imagina isso. Você está aprendendo sobre marketing, trabalhando numa empresa multinacional. Você ganhou essa possibilidade de emprego. E o cara fala, tá bom, então, gente, amanhã às 7 horas a gente tem que estar aqui todo mundo para fazer o projeto. Poxa, mas é 9 horas, né? O horário de trabalho não era 9. Você não vai nem o primeiro dia. E quando chegar lá no final do dia, quando der assim, 9 da noite, né, e tiver todo mundo trabalhando, você vai sair de fininho, você também não volta mais, cara. Ninguém vai querer mais. E não tem nada de errado, ninguém está explorando ninguém, mas aquilo ali funciona dentro de determinados moldes. Você quer, você compra. Você não quer,
você não compra para você. É tão simples. Então, professores, essa regra professor-aluno, na verdade, é um ritual. E vocês vão descobrir que em todas as profissões, em todos os ramos, a relação professor-aluno ganha uma determinada cara. Então, por exemplo, professor-aluno de medicina faz certas coisas, os alunos fazem certas coisas, acompanham o professor, perguntam tais coisas, arrumam esse determinado tipo de papel, preparam as pastas para não sei o quê. É um professor-aluno de medicina. Professor-aluno de consultoria, onde eu trabalhei, é um outro negócio. É uma coisa de louco. Porque você tem que fazer todas as apresentações para o seu chefe. Ele pede, faz a apresentação. Eu ia fazer uma apresentação, era para a SEDAI. Faz a apresentação para a SEDAI para amanhã. A gente vai vender um projeto. De quanto projeto? 6 milhões de reais. Eu vou fazer a apresentação, estagiário, 6 milhões. Faça a apresentação para amanhã. Aí eu fazia a apresentação inteira para amanhã. Sem brincadeira, eu fiz isso assim umas 5 vezes. Eu fiz a apresentação inteira. Levei no dia seguinte, sabe, virado de sono. Aí o cara abre e faz assim, viu todos os slides, Tá bom. Senta aí que eu vou te ensinar. Ctrl A, del. Começa assim. Ctrl A, del. Ou seja, ele marca todos os seus slides, apaga tudo de uma vez só, e você fica ali assim, pô, mas eu trabalhei a noite inteira. Aí agora ele pega e reescreve tudo que você levou a noite inteira melhor em 5 minutos. Aí ele fala, aí você fala, pô, mas pra quê? Aí ele fala assim, bom, primeiro para você aprender. E segundo que eu queria ver as suas ideias. Eu queria ter ideias, eu queria ver as suas ideias. Eu não pedi para você fazer para ficar bom. Eu pedi para você fazer para ver as suas ideias. Eu gostei daquilo que você falou, daquela pergunta, eu vou botar ela na apresentação. Aí daqui a pouco você descobre que quando você faz uma apresentação para um consultor, ele vai sempre apagar tudo. Não tem jeito. Todas ele apagou tudo. E depois fazia melhor. Nunca foi diferente. Até o final do meu último dia. E quando eu comecei a vender meus projetos, eu comecei a fazer a mesma coisa com quem vinha. Porque quem não tem a mínima noção do que é uma apresentação de PowerPoint decente, ninguém sabe. Até alinhamento das letras, assim, com aquelas guides a gente faz para, sabe, tudo ficar no lugar certinho, dar uma impressão de profissionalismo e não sei o quê. Então tem um ritual de como fazer, como se portar, como falar, né? Bom? Continuando, Sutra, e o tempo está passando, né, gente? Vamos ver aqui quanto tempo a gente tem. Será que eu vou conseguir até o 14? Se eu não conseguir, a gente vai ter que fazer num outro momento, né? Porque também não adianta a gente fazer com pressa e ficar ruim, né? É melhor a gente fazer devagar e bem feito. Então vamos ver até onde a gente vai, aí a gente quebra essa sessão 2 em 2 pedaços. Então vamos lá. Viparyaya, Mityagnana, Atadrupa, Pratishtam. Viparyaya, então, significa um erro. Viparyaya é um erro. Atad Rupa Pratishtam significa que você está olhando um objeto, mas você tem um Mityagnanam, você tem um conhecimento falso, um conhecimento que não representa aquilo que o objeto é. Aonde? Atad Rupa Pratishtam. No mesmo lugar onde aquele objeto está. Por exemplo, de repente eu mostro para vocês uma coisa diferente. Aí vocês falam, pô, o que é isso aqui? Parece, na verdade, um tronco doente, né? Tipo, como se ele tivesse um fungo, uma coisa assim, ele explodiu. Aí você fala, não, na verdade, o nome disso é Curres, sei lá. É o nome da árvore aqui dessa região, que inclusive dá o nome dessa pousada onde a gente está gravando esse vídeo. Aí você fala, bom, eu achei que era uma árvore doente. Então, a noção de que é uma árvore doente é colocado sobre o objeto que não é uma árvore doente. E então, essa noção é o que a gente chama de erro. Quando eu vejo uma coisa num objeto diferente do que ele é.
E a nossa mente comete erro por alguns motivos. A lógica falsa a gente já viu, mas existe uma outra coisa que a gente não sabe, que é assim, na verdade, a mente, ela foi criada para cometer erros. Por quê? Porque a gente está num processo de descoberta. A gente não tem como ter uma experiência completa sobre o mundo. A gente está sempre por partes, pegando partes da história. Então a mente ela ganha a capacidade de preencher, diante de alguns critérios, todas as lacunas que surgem. Por exemplo, num filme, né, que a gente está aqui fazendo uma gravação, você mostra 2 quadros. O quadro do meio, apesar de você não mostrar, a mente vê. Ela vê, não é que tipo assim, ela assume, ela vê. Você põe uma bola aqui e ela vê a bola no meio do caminho. Então eu tenho uma mágica que eu fazia, que eu não tenho aqui como fazer, mas eu botava uma moeda nessa mão, ok? E a moeda nessa. Aí eu fazia assim, ó, jogava para cá. Aí a pessoa vê a moeda viajando, eu jogo primeiro fraco. Aí eu jogo para cá. Aí agora eu começo a jogar rápido. Aí a pessoa, você viu? Vi, tá aqui. Tava. Jogo para cá, rápido. Aí eu começo a jogar mais rápido, só que agora eu não jogo, eu só faço assim, ó. Aí a pessoa... Não, eu falei, cara, eu acho que não tá, hein? Tá. Eu vi. E ela viu. Porque você ensinou a mente a ver. Você mostrou para ela a experiência. Você deu para ela uma experiência distorcida, difícil, onde ela é obrigada a preencher. E agora, então, ela vê algo que não está acontecendo. E se ela posta a mãe, que está dentro porque ela viu, ela posta a mãe, o carro. Você fala assim, põe o seu carro, que a mãe está aqui, o cara fala, tá, ganhei. É óbvio que ninguém dá o carro. Mas essa é a experiência da mágica. Então existem truques no universo, né? Esses truques fazem o quê? A gente ver coisas que a gente não fez. Vamos dar um outro exemplo bem interessante? Às vezes a gente está assim, querendo muito uma determinada coisa aconteça na nossa vida, entende? Aí que alguém ligue para a gente. Aí, de repente, o nosso celular está em cima da mesa, ele toca e o amigo vai e pega. Aí essa situação difícil, né, de ir para lá e para cá, você fala, eu vi que era fulano. Aí caiu a ligação, vamos supor, caiu a ligação. Como você caiu a ligação? Eu estava esperando ele ligar. Como que caiu a ligação? Estava esperando ele ligar. Aí, tipo, você fala, não, mas não era ele. Não, era ele que eu vi. A pessoa viu, né? A gente vê escrito o desenho de uma coisa que não aconteceu. Então, esse é o primeiro tipo de erro, né? É o erro que surge quando a mente completa a experiência. Se eu vejo e não necessariamente é real, então a minha atitude diante do meu conhecimento é que tem que mudar. Não é a atitude diante do erro, porque eu não tenho como saber se é um conhecimento ou não. Então é a atitude diante do conhecimento. E que atitude é essa? A gente chama que é uma atitude ritualística. O que é uma atitude ritualística? É assim, quem trabalha em usina de petróleo não anda sem capacete. Né? Então, toda vez que você entrar na usina, você faz assim. Por que você faz assim toda vez que entrar na usina? Você não sabe se botou o capacete na cabeça? Pessoal, eu sei. Mas vai que, nesse dia específico, que tem o tal problema lá que jorra óleo por tudo quanto é lado e eu estou sem o capacete. Então, quem mexe com arma de fogo também. A pessoa está com arma de fogo. Então, ela nunca vai, tipo assim, pegar... Eu era militar, né? Então, você vai pegar um revólver, toma assim, ó, tô aqui o revólver, não tem nada, tá vendo? Tá livre. Toma aí. A primeira coisa que você faz é pegar e ver se está zerado. Não importa. Ok. Não importa, entende? Que o outro tenha mostrado pra gente zerado. Não importa. Porque você não pode assumir esse erro. Você não pode permitir à sua mente esse jogo com você. Então,
a gente faz um procedimento ritualístico. Quando as coisas são muito importantes, a gente transforma o nosso conhecimento, protege ele com uma espécie de ritual. Deixa eu ver como é que está o nosso horário. Opa. Vou só terminar. Dá para fazer mais uma frase? Aguenta? Tá. Então esse é o primeiro tipo, quando a mente preenche. O primeiro tipo é o da lógica que a gente já viu. O segundo tipo é quando a mente preenche. E o terceiro tipo é com uma coisa muito interessante, que são assim, crenças estabelecidas pela nossa mente. E a gente estabelece essas crenças com base em coisas que funcionam dentro da gente que a gente não tem noção. E de repente a gente estabelece que fulano de tal é assim. Ou que tipo, sabe, por exemplo, eu vou dar um exemplo meu. Eu tinha medo de aeroporto. Por que medo de aeroporto? Porque desde pequeno, quando eu viajo com os meus pais, era um estresse, o aeroporto era um estresse. Medo de ficar com vontade de ir ao banheiro. A gente vai viajar! Tipo, todo mundo vai no banheiro, pelo amor de Deus, todo mundo vai no banheiro, todo mundo sai. Quando eu vou viajar, já me dá dor de barriga, porque, né? Afinal de contas, isso ficou impresso dentro de mim. E aeroporto é um lugar perigoso. O cara do passaporte pode prender você. Então você só tem que mostrar o passaporte, o cara só vai carimbar. Mas ele pode te prender. Não ri, não faz piada. Não sei o que isso tem a ver. Mas para a criança é um choque, ela não consegue lidar com essa energia. Que na verdade são os pais com suas insatisfações querendo ter uma boa viagem, né, enchendo o saco dos outros. Quer dizer, o banheiro tem banheiro. O cara do passaporte encheu o saco, você não pode sair do país? Como não? Não tem estresse, é só sair, entrar no aeroporto, entrar no avião. Mas se aquele momento for um momento muito carregado, a gente cria então agora um conhecimento. Sabe? E aí, quando viaja, é um problema. Viajar é ruim. Aeroporto é um problema. Sabe? E não sei o que, estresse. Eu tive por muito tempo, assim, eu nunca carregava, eu tinha um conceito na minha mente, que é uma pessoa espiritual e legal não tem mala. Não leva mala, porque não leva peso. Então eu sempre levava uma malinha pequenininha para todo lugar que eu ia. Eu fui para a Índia só com uma mala e uma mochila. Uma mala pequena, imagina, passar 4 anos com uma mala. E com muito orgulho fui para lá. E o que aconteceu? Pô, eu estava indo para a Índia, passar 4 anos com uma mala. Quem já estava lá falava, você só está levando uma mala? Leva uma outra minha. Eu não, tá maluco? Estou indo porque eu gosto de levar uma mala. Você quer ver? Como assim gosta de levar uma mala? Que conceito é esse? Que você impregnou dentro da sua mente. Mas eu carregava esse conceito dentro de mim. Até o dia que eu quebrei minha perna lá com o javali. E que aí agora eu não tinha, como é que se diz? Eu precisava de ajuda de todo mundo. Eu estava de cadeira de roda dentro de uma floresta, numa cabana, entende? Tinha que me deslocar para lá, e se no meio da aula eu tivesse vontade de fazer xixi, e tivesse apertado, meu amigo tinha que sair correndo. Então agora, olha o que aconteceu. Aí eu estava lá. Aí tinha um amigo que me ajudava pra caramba. Aí meu pai veio me visitar, graças a Deus, né? Na situação difícil, ele foi lá me visitar. Aí ele falou, será que seu pai podia trazer uma coisa para mim? Eu falei, claro. O que você precisa? Eu vou. Ele dá um jeito, ele traz. Ele trouxe 2 malas. Eu falei, pai, traz porque as pessoas estão me ajudando, elas precisam. Meu pai também não gosta de mala, mas ele trouxe. Aí, quando eu fui voltar, eu só tinha uma mala. Poxa, eu tenho 3 malas aqui. Você pode levar uma? Eu falei, claro que eu posso levar uma. Porque agora levar a mala tinha outro conceito dentro da minha mente. Mudou o conceito. Como eu sou uma pessoa que ando com pouca mala, a minha função é levar a mala dos outros. Olha que coisa interessante. Dentro desse tipo de situação. É algo que eu posso oferecer para as outras pessoas. E elas se sentem felizes. Olha que coisa boa. Você pode fazer alguma coisa pelo outro. E aí, de repente, aquilo dentro de mim mudou. E aí agora também eu levo muita mala. Porque agora também tem câmera, tem não sei o quê. Eu levo tanta mala que não dá. E quando alguém fala assim, posso levar alguma coisa? Você sai de baixo. Se prepara que eu vou dar um monte de coisa para você levar. Né? E assim vai, e tá tudo bem. Mas, vê só, a ideia dentro da mente de que aeroporto é difícil, ter uma mala é bom, tudo isso é chamado de vipariyaya. São conhecimentos falsos,
que estão ali boiando dentro da mente e que, na verdade, causam muito sofrimento. Por quê? Porque vai ter uma hora ou outra, né, que você vai ser chamado para a realidade em relação àquele pensamento. Então a gente tem que estar disposto a rever o que a gente está pensando e mergulhar mais fundo para entender por que a gente está guardando aquela ideia errada. Por quê? Por que aquilo está, sabe, gerando essa energia negativa dentro de mim? Sabe? Aí, de repente, a gente descobre que não tem, sabe, não tem nada a ver com aquela história, é uma coisa que aconteceu lá no passado e que aquilo fica vivo dentro de mim através desse pensamento e que é tudo só uma pequena bobagem. Vou dar mais um exemplo, porque esse exemplo é muito bom. Minha mãe alugava uma casa, tinha uma chave que ficava na casa de uma amiga. Então, quando eu ia, eu tinha que pegar a chave na casa de uma amiga. E eu falei para ela, falei assim, olha, eu estava uma semana antes, vou passar tal dia para pegar a chave para ir lá na casa. Posso? Pode sim, Jonas, vem cá que não tem problema nenhum. Né? Aí, um dia eu cheguei para ela e falei assim, fulano, deixa eu te perguntar uma coisa. Será que você se importaria de fazer uma cópia dessa chave para mim? Que aí eu pego, fico com uma, você fica com a outra, entende? E vê só, chaveiro tem, né, em toda esquina. Você está com a chave, quando você puder, você faz uma cópia. Não é amanhã, não é uma semana, pode. Jonas, olha, eu prefiro não. Você pega, você quer, tal, e se você quiser faz a cópia, tal, mas eu prefiro não fazer, se você não se importar, eu prefiro assim. Que bom que ela disse, porque isso é muito difícil, né? A pessoa vai ficar de mau humor a semana inteira por causa disso e não vai dizer. Que bom que ela disse, eu imediatamente falei, beleza, pode deixar comigo, eu faço a cópia, eu só falei porque achei que estava com você, podia ser mais fácil, mas pode deixar comigo, entende? Mas você vê claramente que aquele pensamento ali dentro da mente daquela pessoa não tem razão de existir. Tem um outro jogo por detrás. E um problema que não tem nada a ver comigo. No caso dela especificamente, ela ainda conseguiu ser educada, se colocar e falar graças a Deus. Mas a maioria das pessoas não é assim. Elas saem dando patada em todo mundo, né, respondendo a situações que nem existem ali na frente dela, porque elas guardam dentro dela uma outra coisa que perturba, entende? Então, isso se chama Vipariyaya, o erro. Então, na próxima aula, a gente vai falar sobre Shabdagnana, sobre a fantasia, sobre Nidra e Smriti. Fantasia é sono e memória. Om Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Shanti 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 Harihi Om Shri Guru Pyo Namaha Harihi Om. Obrigado, pessoal. Então, até a próxima. No final dessa aula, eu não estou fazendo a meditação. Na próxima aula, quando completar essa sessão, eu faço a próxima meditação. Tá bom? Então vocês também repitam a meditação, né, 3, 4 vezes, que nem a gente combinou, e só depois passam para a próxima, tá? Até mais.